Fala pessoal, no vídeo de hoje faremos a revisão turbo da matéria de legislação especial, também conhecido como legislação extravagante, para o concurso da Polícia Militar do Estado de Goiás. Eu trouxe aqui os principais artigos, visto que se a gente fosse pegar tudo que está previsto no edital, né, na legislação especial, ficaria muito grande. Então, como o próprio nome já diz, é uma revisão turbo e eu trouxe os principais artigos. Iniciando aqui, como sempre, temos o link da nossa loja, o link do nosso Instagram, a apresentação dos nossos simulados, a apresentação da nossa apostila, o nosso canal com as aulas gratuitas. Lembrando que essa é a última, porque eu fiz a revisão de todas as outras matérias jurídicas desse edital e a legislação especial, que essa de hoje está sendo a última. E tem o link do nosso Drive, onde tem os materiais gratuitos também das revisões que eu fiz, né, no decorrer dos dias. Então peço aí primeiramente também que deixem um like aí, ajuda bastante fazer esse vídeo chegar nas pessoas que precisam assisti-lo, né? Primeiramente começaremos com a Lei de Organizações Criminosas. Trouxe aqui o artigo 1º, que para mim é o mais importante dessa lei. Esta lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção de prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. O mais importante é o parágrafo 1º, que conceitua o que é organização criminosa. E o que eu sempre digo, esse tipo de questão não pode errar, tá? Porque esse tipo de questão é o que todos acertam. Então o certo é você acertar a maioria das fáceis e médias, né? Deixar para errar as difíceis. E essa é uma fácil que o índice de erros ali no que concurso é muito grande. Então a gente vê que falta a leitura mesmo da lei seca, porque isso aqui é simples, né? Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente. Vou pintando aqui as principais partes dessa conceituação, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, tá? Então pode ser uma natureza sexual, pode ser uma natureza patrimonial, tá? Então quando vocês lerem organização criminosa, não pensem só no dinheiro, tá? É de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Pronto, eu pintei as principais partes aqui. Então, ó, quatro ou mais pessoas, ainda que informalmente, vantagem de qualquer natureza, infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. É bom deixar isso aqui, ó. Penas máximas. Ou que sejam de caráter transnacional. Qual é a maior confusão aqui? Deixa eu tentar lembrar aqui. É organização criminosa. Tem a associação. Eita caramba! Associação criminosa. Associação para o tráfico. E agora eu tenho que tentar lembrar qual é a organização criminosa. 4 pessoas. Está ali escrito ali em cima. Associação criminosa, a gente olha pelo... vou deixar uma dica aqui. A organização a gente conta pela quantidade da letra... Organização criminosa. Não, daria 3. Tem uma aqui que é 1, 2, 3, 4. Ah, tá. Letra A. Que são 4 As. Isso. 4 As, 4 pessoas.
Aqui, 1, 2, 3, 4. Aqui é pelo S, eu acho. É o S. Vai pelo S. Isso. 3 ou mais pessoas. É ou mais. Associação para o tráfico. Continua no S aqui. Aqui são duas. Associação. Tá? A primeira é a organização criminosa. A gente olha aí pela letra A, quantidade de letras A, que são 4 ou mais pessoas. Associação criminosa, 3 ou mais pessoas. Associação para o tráfico, 2 ou mais pessoas. Isso aqui eu tenho certeza, tá, gente? Eu só estava em dúvida em qual letra a gente olhava, se no mnemônico. Mas já deixei aqui. Ver se não é essa questão, pelo amor de Deus. A pena é aumentada de 1/6 a 2/3, se há participação de criança ou adolescente, se há concurso de funcionário público, valendo-se da organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal, se o produto ou proveito da infração penal destinar-se no todo ou em parte ao exterior, se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes, se as circunstâncias do fato evidenciam a transnacionalidade da organização, se houver indícios suficientes de que o funcionário público integra a organização criminosa, poderá o juiz determinar seu afastamento cautelar do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária para a investigação ou a instrução processual. Outra parte importante aqui também. A condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, função, emprego ou mandado eletivo e a interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 anos. 8 anos. Então, o funcionário público com a condenação com trânsito em julgado acarreta para ele a interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 anos subsequente ao cumprimento da pena, tá? Não é do dia que ele praticou a ação, não. É do dia que ele cumpriu a pena. Eu coloquei um bizu aqui que esse aqui é muito importante. A perda do cargo é efeito automático. Lembre-se da letra TO, por quê? Na tortura, o efeito da perda do cargo é automático e na organização também. Então, sempre quando você lê automático, você já circula a letra T e a letra O ali, ó, que aí você vai lembrar que é a tortura e a organização criminosa. Beleza? Esse aqui é os principais pontos da lei de organização criminosa. Visto que é um concurso para soldado, onde não vai aprofundar tanto, eu trouxe aqui os principais artigos, tá? Diferentemente se você estiver estudando, por exemplo, para delegado de polícia, que aí nós deveríamos aprofundar um pouco mais. Pouco mais não, né? Bem mais. Então, esses aqui eu acho que já seja suficiente para abarcar a lei de organização criminosa. Agora vamos para o tráfico de entorpecentes. Artigo 28, importantíssimo, né? A pessoa tem que saber decorar disso aqui. Quem está estudando para a carreira policial. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, não é vendendo, tá? Drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Prestem atenção agora, muita atenção. Quais são as penas para o usuário de drogas? Advertência sobre os efeitos da droga, prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Lembrando que o tráfico, o uso de consumo, ou o uso pessoal da droga, ele não foi descriminalizado, ou seja, ele não passou, por exemplo, ele é crime, ele não deixou de ser crime, então não houve a descriminalização. O que aconteceu? Houve a despenalização, ou seja, o agente não vai ficar preso por conta de usar drogas.
Então, se falar na prova lá, houve a descriminalização do artigo 28, tal, errado, porque ainda está lá, ainda é crime. O que houve foi a despenalização, não tem a pena privativa de liberdade para o usuário de droga. As três penas são a que eu acabei de ler: advertência sobre os efeitos da droga, prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Lembrando que essas duas aqui, a prestação de serviço à comunidade e a medida educativa de comparecimento a programa, se o usuário for primário, ou seja, ele nunca foi preso, ele nunca foi à delegacia portando essa droga, né? Então, assim, a polícia nunca pegou ele é primário. Essa prestação e essa medida educativa, ela será cumprida por 5 meses. Se ele for reincidente, ou seja, ele já ter sido pego ali com drogas e tudo mais, para o uso pessoal, é por 10 meses, tá? Então lembre-se, primário 5 meses, reincidente 10 meses. Coloquei aqui. O crime de uso para consumo próprio é de competência do G-crime, ou seja, é menor potencial ofensivo. Agora eu vou explicar para vocês o que é o G-crime, se vocês não sabem. Referido crime admite tanto a transação penal quanto a suspensão condicional do processo. As medidas submetem-se quem, para o seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza, à quantidade da substância, o local e as condições a que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. O que esse parágrafo segundo quer dizer? Vamos supor que eu estou ali num local onde é conhecido pelo tráfico de drogas e eu estou com uma trouxinha de maconha. Aí a polícia chega, me aborda e fala: não, eu sou o usuário, mas dentro do meu bolso ali está cheio de nota trocada. Ali é um local onde é local de venda. Então por isso que aqui vai analisar a natureza, a quantidade, as condições em que se desenvolveu a ação, entendeu? Então por isso que tem esse parágrafo segundo. Porque seria fácil o traficante ficar com uma trouxinha de maconha ali e toda vez que ele for abordado ele falar que é para uso, né? Então por isso tem isso, para que ele vai analisar, o juiz vai analisar o caso concreto e, consequentemente, imputar ele um tráfico de drogas, por exemplo. O parágrafo 3º e o 4º aqui foi o que eu falei para vocês já, que no caso, se ele for reincidente é 10 meses, se ele for primário é 5 meses. A prestação de serviço à comunidade será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais e estabelecimentos congêneres, públicos ou privados, sem fins lucrativos, que se ocupem preferencialmente de prevenção do consumo ou da recuperação de usuários dependentes de drogas. Para a garantia de cumprimento das medidas educativas a que se refere o caput, nos incisos 1, 2 e 3, a que injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz submetê-lo sucessivamente a: caso o cara não comparecer a nenhum desses aqui, as penas desses aqui, que ele não, por exemplo, aqui, para garantir o cumprimento das medidas educativas a que se refere o caput, que injustificadamente recuse o agente, ou seja, ele recusou essas 3 hipóteses aqui. Qual vai ser a pena dele? A admoestação verbal, ou seja, falar, né? Vai verbalizar, e a multa. O juiz determinará ao poder público que coloque à disposição do infrator gratuitamente estabelecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial, para tratamento especializado. Agora vamos a outro artigo importantíssimo dessa lei de drogas. Importar, artigo 33, que é o artigo do tráfico, que aqui tem acho que 17 verbos, algo assim.
importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Então, não é porque ele está dando de graça ali essa droga, ele não vai cair no tráfico não, tá, gente? Ainda que gratuitamente. Oferecer ainda que gratuitamente encaixa no tráfico de drogas, diferentemente do artigo 28, que prevê a utilização para o próprio consumo. Aqui o bisu 2, que eu coloquei, trata-se em regra de crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa. Temos, no entanto, uma exceção trazida pelo verbo prescrever, o qual exige condição especial do agente, ou seja, crime próprio, só podendo ser praticado por médico ou por dentista. A pena do tráfico de drogas é reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias multas. Nas mesmas penas incorre quem importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta ou traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas. Semeia, cultiva ou faz colheita sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas. Utiliza local ou bem de qualquer natureza que se tenha propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou desacordo com determinação legal ou regulamentar para o tráfico ilícito de drogas. Vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis da conduta criminal pré-existente. Pena de detenção de 1 a 3 anos e tudo mais, que para quem induzir, instigar ou auxiliar alguém no uso indevido de drogas, oferecer droga eventualmente e sem objetivo de lucro à pessoa do seu relacionamento para juntos consumirem. Crime de menor potencial ofensivo, que a pena é detenção de 6 meses a 1 ano. Parágrafo 4º, parágrafo mais importante desse artigo. Nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º desse artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Esse aqui é o conhecido tráfico privilegiado. Lembrando que o crime de tráfico ele é hediondo. O tráfico privilegiado não é hediondo, tá? Não faça essa confusão aí. Aí eu coloco tráfico privilegiado, lembrar de Pablo Escobar. Por quê? Coloquei Pablo Escobar, que é primário, não se dedicar a atividades criminosas, ter bons antecedentes e não integrar organização criminosa. Artigo muito importante também, artigo 40. As penas previstas nos artigos 33 a 37 dessa lei são aumentadas de 1/6 a 2/3. Lembre, 1/6 a 2/3, que é o tráfico, a associação, aqueles trem, tá? A natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciam transnacionalidade do delito. O agente praticar o crime prevalecendo-se da função pública ou no desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância. A parte mais importante aqui, ó. A infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo
de recinto onde realiza espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviço de tratamento de dependência de drogas ou de reinserção social das unidades militares ou policiais ou em transportes públicos. Essa é a parte mais importante aqui. O que eu quero que vocês entendam? Vamos supor que o indivíduo ele está na cidade de Goiânia e ele está usando o transporte público para levar drogas. Se ele for pego durante esse trajeto aí do transporte público com drogas na mochila, se ficar evidenciado que ele estava efetuando a venda ali dentro do transporte público, tem esse aumento de pena aqui. Agora, se só mostrar, não conseguir provar que ele estava vendendo, ele só estava usando para locomoção, não tem um aumento de pena, tá? Então, se na questão vier falando assim, que ele utilizava o transporte público para, por exemplo, de ir para um lugar do seu serviço à sua casa, ou seja, por mais que ele esteja com drogas ali na mochila, ele não estava utilizando o transporte público para vender. Então, não tem esse aumento de 1/6 a 2/3. Agora, se falar assim, não, ele estava fazendo a venda de drogas no transporte público, aí tem um aumento, tá? Então, não confunda. Você só usar é uma coisa, não tem um aumento. Você utilizar e vender lá, aí teria o aumento, beleza? O crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva, tem o aumento também lá também. Caracterizado o tráfico entre estados ou entre estes e o DF, ou seja, os estados e o Distrito Federal, tem um aumento, né? O tráfico interestadual entre estados. Se a prática envolver ou visar atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação, e o agente que financiar ou custear a prática do crime, tem também o aumento. Lei 8.072 de 90. Crimes hediondos. São considerados hediondos os seguintes crimes. Lembre-se, consumados ou tentados, tá? Não é só os consumados. Os tentados também são considerados hediondos. Aí eu coloco um bizu aqui. Não confundir homicídio doloso com homicídio qualificado. Muitas vezes fazemos essa confusão. Nem todo homicídio doloso é hediondo. Exemplo, homicídio simples sem mais requisitos. Mas todo homicídio qualificado é hediondo. Aí começa aqui o rol dos crimes hediondos. O homicídio, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. Aí eu coloquei um bizu também. O examinador, na hora da prova, gosta de fazer pegadinhas com isso. Mas lembre-se, o homicídio simples não é hediondo, salvo se praticado em atividade típica de grupo de extermínio. O homicídio qualificado, todas suas formas são crimes hediondos. A lesão corporal dolosa de natureza gravíssima e lesão corporal seguida de morte, quando praticadas contra a autoridade ou agente descritos no artigo 142 e 144 da CF, que ele elenca os integrantes da segurança pública e tudo mais, no exercício ou em decorrência dela, ou contra o seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau. Então lembre-se, até o 3º grau e a lesão corporal dolosa gravíssima ou seguida de morte contra o agente no exercício ou se for em decorrência dela. O roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima, o roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Praticou o roubo com arma de fogo é hediondo, independentemente de qualquer coisa, tá? Coloquei aqui. Qualificado pelo resultado de lesão corporal grave ou morte, o roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte, a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, que é o sequestro relâmpago, ou a ocorrência de lesão corporal ou morte. A extorsão mediante sequestro e na sua forma qualificada, aí eu coloquei um bizu,
Extorsão mediante sequestro é crime hediondo em todas as suas formas ou modalidades. Aí é hediondo também o estupro de vulnerável, a epidemia com resultado morte. Essa aqui, eles colocam esse aqui porque é mais difícil de decorar e ele tem um link lá com a lei dos crimes de prisão temporária, né? Aí, então eles trocam. Qual que cabe a prisão temporária? Qual que é hediondo? Mas lembre-se, epidemia com resultado morte é hediondo. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais é hediondo. O favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Ou seja, o cara que, por exemplo, ele chega lá no prostíbulo, lá no cabaré, né, pra vocês entenderem, e aí tem uma pessoa lá, tem um adolescente de 17 anos lá, e ele vai manter relação sexual com essa adolescente de 17 anos. Qual o crime que ele praticou? Esse aqui, ó. Eita caramba. Favorecimento da prostituição, outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável, tá? Muito importante esse aqui. Furto pelo emprego de explosivos. Ou seja, como que eu vou... Primeiro eu vou ler aqui e aí eu dou o exemplo, tá? Então aqui, ó. É hediondo o furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que causa perigo comum. Então, aqui ele emprega o explosivo para furtar. Ou seja, o cara vai lá furtar o caixa eletrônico e ele emprega os explosivos para estourar o caixa e furtar. É crime hediondo? É. Então agora vamos fazer uma outra hipótese. O cara, ele chega num lugar, onde ele sabe ali, uma transportadora de valores, e ele sabe que lá dentro tem explosivos ou artefatos análogos que podem causar essa explosão. E ele quer furtar esse produto. É hediondo? Não. Por quê? Porque o furto qualificado é pelo emprego, ou seja, quando eu utilizo a explosão para furtar. Diferentemente se eu for furtar o explosivo, tá bom? Então, se eu estou indo furtar os explosivos, não é hediondo. Agora, se eu estou indo furtar utilizando explosivos, aí é hediondo. Aí eu coloquei aqui, não confunda. Furto com emprego de explosivo é uma coisa, o furto de substância explosiva são coisas diferentes. Consideram-se também hediondos tentados ou consumados o genocídio, o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. O restrito não é hediondo, tá, gente? Eu acho que para soldado não cairia essa pegadinha, tá? Mas eu trouxe aqui do meu jeito, né, que é mais aprofundado, tem mais um viés jurisprudencial, porque vem de decisões reiteradas dos tribunais superiores, tá? Então, o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido é hediondo. Aqui, ó, posse e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito não é hediondo. O crime de comércio ilegal de armas de fogo, hediondo. O crime de tráfico internacional de arma de fogo, de acessório de munição, hediondo também. O crime de organização criminosa quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado são hediondos também. Os crimes hediondos, a prática de tortura, que é o 3TH, eu vou explicar para vocês. Hediondos, prática de tortura, tráfico e terrorismo. Então é o 3T, que é tortura, tráfico e terrorismo, e o H, que são os hediondos. Eles são insuscetíveis de figa. O que é figa? Fiança. Peguei esse mnemônio aqui e trouxe para vocês. Anistia, graça e induto. Então, o 3TH é insuscetível de figa. Então, tortura, terrorismo e tráfico. E o H, que são os hediondos, são insuscetíveis de figa. Fiança, graça, indulto e anistia. Beleza?
A pena por crime previsto nesse artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. Isso aqui é mentira, tá? Lembre-se, é incondicional colocar que se você praticar um determinado crime, você tem que cumprir todo ele em regime fechado. Isso é incondicional, tá? Isso não existe, já foi derrubado pelo STF. Então, cabe a liberdade provisória em qualquer crime, beleza? Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentalmente se o réu poderá apelar em liberdade. A prisão temporária nos crimes hediondos equiparados terá o prazo de 30 dias. Então, faz um link aí. Nos crimes hediondos, a prisão temporária terá o prazo de 30 dias prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Prisão temporária em crimes hediondos. 30 dias prorrogável por mais 30. Tá, agora vamos ver se você está estudando mesmo. Prisão temporária em crimes não hediondos. Qual é o prazo? Qual é o prazo? Contado até 5. 1, 2, 3, 4, 5. É isso mesmo. 5 dias. Prisão temporária em crimes não hediondos. 5 dias prorrogar por mais 5. É uma questão dessa aí, tá, galera? Pode abandonar a carreira. A União manterá estabelecimentos penais de segurança máxima destinados ao cumprimento de penas impostas a condenados de alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais põe em risco a ordem ou a incolumidade pública. O participante ou associado que denunciar a autoridade, o bando ou a quadrilha possibilitando seu desmantelamento terá a pena reduzida de 1 a 2 terços. Eu trago esse mnemônico aqui, ó. O dedo duro nos crimes hediondos é redução de 1 a 2 terços. Nos crimes hediondos tem também no colaboração premiada, que eu acho que não vai cair nesse... Não, acho que sim. A colaboração premiada é de 1 a 2 terços também. Tem ali pra frente, mas eu não falo da colaboração em si, eu acho. Mas lembre-se, o dedo duro na colaboração premiada e o dedo duro nos crimes hediondos tem a redução de 1 a 2 terços. Que vão para a lei, para mim, é a mais importante desse edital. Por quê? Porque é uma lei muito atual, né? Então, eu focaria as minhas forças mais nela, tá? Então, eu coloquei aqui primeiro, legenda, PPL. Quando eu falo PPL, eu quero dizer pena privativa de liberdade. Quando eu falo PRD, é pena restritiva de direito, tá? Porque eu não vou ficar falando esse nome inteiro assim toda hora, não. Porque aí cansa, né? Fica chato aqui. Mas PPL, pena privativa de liberdade. PRD, pena restritiva de direitos. Artigo 1º. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não. Ou seja, o cara não é servidor, ele pode responder por abuso de autoridade? Pode. Vou mostrar aqui para vocês agora. Que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. As condutas descritas nessa lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticados pelo agente com a finalidade específica, então é crime de finalidade específica, prejudicar outra pessoa, beneficiar a si mesmo, ou beneficiar a terceiro, ou por mero capricho, ou por satisfação pessoal. Então, são nessas 5 hipóteses que o agente pratica o crime de abuso de autoridade. Quando ele quer prejudicar outra pessoa, quando ele quer beneficiar a si mesmo, quando ele quer beneficiar a terceiro, quando por mero capricho ou por satisfação pessoal. Nessas hipóteses, ele comete o crime de abuso de autoridade. Aqui, ó, uma parte boa para cair nessa prova. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Os crimes
previstos nessa lei são de ação pública incondicionada. Pelo amor de Deus, gente. Todos os crimes de abuso de autoridade são de ação penal pública incondicionada, ou seja, não requer a representação do ofendido, tá? O Ministério Público ou qualquer agente que ficar sabendo, qualquer pessoa que ficar sabendo, pode ir lá falar e o Ministério Público ou o delegado pode agir de ofício, beleza? Será admitida a ação penal privada se na ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao MP aditar a queixa, repudiá-la ou oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de provas, interpor recurso e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. A ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses, contada a data em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Dos efeitos da condenação. São 3 efeitos. Quais são os efeitos da condenação da lei de abuso de autoridade? Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerado os prejuízos por ele sofrido. Segundo, a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Não é automático, tá? Porque vocês lembram que eu falei anteriormente, automático é só 2, né? TO, tortura e organização criminosa. Lembre, de 1 a 5 anos. Efeitos da condenação. A perda do cargo ou mandado ou função pública. Não é automático também, hein? Lembrem lá. Os efeitos previstos nos 2 e 3, nesses aqui, do caput desse artigo, são condicionados à reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devem ser declarados motivadamente na sentença. O que está falando aqui? A ocorrência de reincidência. É a reincidência específica. Aqui não está perguntando se o agente ele é reincidente em algum crime, ou seja, ele já cometeu um homicídio lá e ele cometeu cometeu um crime de abuso de autoridade. Ele é reincidente? Não. Por quê? Porque aqui está falando assim, reincidente em crime de abuso de autoridade. Então, o legislador quer dizer para você reincidente em crime específico, ou seja, ele é reincidente em crime de abuso de autoridade. Aí sim. E aí, os efeitos previstos nos incisos 2 e 3 desse artigo são condicionados à reincidência em crime de abuso de autoridade. Ou seja, ele vai perder o cargo se ele for reincidente de abuso de autoridade. Ele vai ter a sua inabilitação para o exercício se ele for reincidente em crime de abuso de autoridade. Não é reincidente em outro crime qualquer. É reincidente específico, ou seja, em crime de abuso de autoridade. Beleza? PRD. As PRD substitutivas da PPL são prestação de serviço à comunidade, suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses com a perda dos vencimentos da vantagem. O que o examinador coloca? Sem a perda dos vencimentos. Aí tá errado. Aí o Mike cai igual um patinho na lagoa. É com a perda, tá, gente? Deixa eu colocar só de verde aqui. As penas restritivas de direitos podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente, tá? Lembrem disso, gente. Aqui são os efeitos da condenação. Tem essas 3 hipóteses. Aqui são as penas restritivas de direito que substituem as penas privativas de liberdade, beleza? Não confundir isso. E lá, os efeitos da condenação é inabilitação de 1 a 5 anos e aqui a substituição é de 1 a 6 meses, tá? Às vezes ele coloca lá de 1 a 5 meses. Aí você já está com esses números na cabeça, de 1 a 6 anos. Não. Efeitos da condenação de 1 a 5 anos, a sua inabilitação para o exercício do cargo e a suspensão do exercício do cargo de 1 a 6 meses. Com a perda dos vencimentos, ou seja, o funcionário não vai ficar recebendo o salário dele, tá bom?
As penas previstas nessa lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa, ou seja, elas são autônomas. As notícias de crimes previstas nessa lei que descrevem falta funcional serão informadas à autoridade competente com vistas à apuração. As responsabilidades civil e administrativas são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Ou seja, se o agente praticou, por exemplo, aquele crime de abuso de autoridade, em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito, faz coisas julgadas em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter praticado nessas situações de exclusão de... como que é o nome? De ilicitude ou antijuridicidade, tá? É umas coisas tão simples que você vai falando aqui, você vai esquecendo. Aí eu coloquei aqui, lê o artigo 9º dos crimes em diante, que ali está ali, praticar tal é crime de abuso de autoridade. Então, leia o artigo 9º aí dessa lei de abuso de autoridade, beleza? Aí eu trouxe umas dicas rápidas aqui. A perda do cargo somente na reincidência, lembra que eu falei reincidência específica, a proibição de busca e apreensão domiciliar das 21 às 5 da manhã. Tá? Não pode, mesmo com autorização judicial, não pode o agente cumprir o mandado de busca e apreensão, por exemplo, dentro desse horário, ou seja, depois das 21 e antes das 5 da manhã. Não pode. Tem que esperar das 5 horas da manhã e amanhecer, aí você estoura o portão e entra. Todos os crimes de abuso de autoridade são de ação pública incondicionada, eu já falei anteriormente. Não há previsão legal de crime culposo nessa lei. Não autoriza a interceptação telefônica. Não autoriza regime inicial fechado. Apenas aberto e semiaberto. Os crimes previstos nessa lei são classificados como delitos próprios. Os crimes previstos nessa lei se aplica o título da transação penal contemplado pelo artigo 76 da lei do juizado criminal, que agora eu vou ler, né? Então vamos aqui para essa lei, que é muito importante também e é muito grande. Então eu trouxe os principais artigos aí para a gente não ficar tão perdido e não deixar também, né, de passar nesses mais importantes. Artigo 61 da Lei dos Juizados Especiais Criminais. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo para os efeitos dessa lei as contravenções penais e os crimes que a lei combine pena máxima não superior a 2 anos. Aí o que o cara coloca? Pena máxima não superior a 4 anos. Aí tá errado, tá, gente? É 2 anos. O processo perante o juizado especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando, sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação da pena não privativa de liberdade. Então, assim, o GCRIM, ele visa a oralidade, a simplicidade, a informalidade, ou seja, ele não é formal, ele não requer aquele tanto de formalidade. Ele visa a economia processual e a celeridade, visando a não aplicação da pena privativa de liberdade. Ou seja, ele quer aplicar a pena restritiva de direito, né? E eu coloquei aqui mnemônicos seios, que é esses 5 princípios que eu acabei de ler. A citação será pessoal e far-se-á no próprio juizado sempre que possível ou por mandado. Não encontrando o acusado para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes ao juiz comum para adoção do procedimento previsto em lei. Havendo representação ou transação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada,
não sendo o caso de arquivamento, o MP poderá propor a aplicação imediata da pena restritiva de direitos ou multas a ser especificada na proposta. Isso aqui é a transação penal, tá, gente? Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, isso aqui é a suspensão condicional do processo. Abrangidas ou não por essa lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizem a suspensão condicional da pena do artigo 77 do Código Penal. Então, bem rápido, trouxe os principais artigos do GCRIM, tá? Dei uma lida de novo neles, né? Estatuto do Desarmamento. É obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente. As armas de fogo de uso restrito serão registradas no Comando do Exército, na forma do regulamento dessa lei. A empresa que comercializar arma de fogo em território nacional é obrigada a comunicar a venda à autoridade competente, como também a manter banco de dados com todas as características da arma e cópia dos documentos previstos nesse artigo. A empresa que comercializa armas de fogo, acessórios e munições responde legalmente por essas mercadorias, ficando registradas como de sua propriedade enquanto não forem vendidas. A comercialização de arma de fogo, acessórios e munições entre pessoas físicas somente será efetivada mediante autorização do SINARME. A expedição da autorização a que se refere o parágrafo 1º será concedida ou recusada com a devida fundamentação no prazo de 30 dias úteis, a contar da data do requerimento do interessado. O certificado de registro de arma de fogo, com validade em todo o território nacional, autoriza o seu proprietário a manter arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio ou dependências dessas, ou ainda em seu local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal pelo estabelecimento ou empresa. Então, o certificado de registro, ele te dá a posse da arma de fogo. O registro de porte, ele te dá o porte de arma de fogo. O certificado de registro será expedido pela PF, Polícia Federal. Então, certificado de registro, que te dá a posse, será expedido pela PF e será autorizado pelo SINARME. As armas de fogo utilizadas pelos empregados das empresas de segurança privada e de transporte de valores, constituídas na forma da lei, serão de propriedade, de responsabilidade e guarda das respectivas empresas, somente podendo ser utilizadas quando em serviço, devendo essas observar as condições de uso e armazenagem estabelecidos pelo órgão competente, sendo o certificado de registro e autorização de porte expedido pela PF em nome da empresa. Olha o crime aqui, ó. Muito importante dessa lei. E aqui eu já adianto que o examinador coloca 48 horas. Já vou ler aqui para você. Vamos lá. O proprietário ou diretor responsável da empresa de segurança privada e de transportes de valores responderá por omissão de cautela, é o crime, tá? Omissão de cautela, que eu vou ler agora para vocês de novo, sem prejuízo das demais sanções administrativas e civis, se deixar de registrar ocorrência policial e de comunicar à PF perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessório ou munições que estejam sob sua guarda nas primeiras 24 horas. Nas primeiras 24 horas, não é 48, tá? Depois de ocorrido o fato. Omissão de cautela. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. Ou seja, você deixar ali a sua arma vacilando ali para um menor de 18 ou uma pessoa que tem uma deficiência mental,
você responde por omissão de cautela, tá? Eu coloquei aqui. Nessa lei existem 2 crimes com a pena de detenção, que é a posse irregular de arma de fogo e a omissão de cautela, tá? Posse irregular, não é porte, beleza? Nas mesmas penas, incorre o proprietário ou diretor responsável de empresas de segurança e transportes e valores que deixar de registrar ocorrência policial e de comunicar à PF o furto, o roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessório ou munição que esteja sob sua guarda nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob a guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. O crime previsto nesse artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente. Comércio ilegal de arma de fogo, coloquei um asterisco aqui, crime hediondo, que eu li para vocês agora, né? Que é adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda ou de qualquer outra forma utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício da atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Beleza? Lei de tortura. Constitui crime de tortura. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, com o fim de provocar ação ou omissão de natureza criminosa ou em razão de discriminação racial ou religiosa. Submeter-se a alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou de medida de caráter preventivo. Reclusão de 2 a 8 anos. Antes de chegar ali, eu já lembrei aqui, ó. O agente que pratica a tortura, ou seja, pratica o ato comissão, ou seja, fazer, ele está realizando a tortura, a pena é de reclusão de 2 a 8 anos. O agente que se omite, ou seja, eu sou um oficial e eu estou vendo ali o meu subordinado torturar um indivíduo que a gente abordou aqui, só que eu não faço nada. Eu estou vendo ele torturar lá, mas eu não faço nada. E aí eu respondo por... A minha pena é a detenção de 1 a 4 anos. Por que eu sei disso? Porque eu gravei o seguinte: o agente que pratica a conduta, ele responde por reclusão de 2 a 8. O agente que se omite é a metade. Então é detenção de 1 a 4. Nas mesmas penas incorre quem submete a pessoa presa ou sujeita a meio de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante da medida legal. Aquele que se omite em face dessas condutas quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Viu? É a metade aqui, ó, gente. Já expliquei aqui que é a metade. O único crime dessa lei que é apenado com detenção é a tortura imprópria, que é a tortura por omissão. Então, sempre quando você ouvir tortura própria, é a tortura que o cara praticou. A tortura imprópria é que ele deixou de... por exemplo, ele tinha um dever de apurar e não apurou. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. E se resulta morte, reclusão de 8 a 16 anos. Aqui vamos para a parte mais importante para fechar aqui, a lei de tortura. Aumenta-se de 1/6 a 1/3 os crimes de tortura se ela é praticado por agente público, se o crime é cometido contra criança, contra gestante, contra portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos, se o crime é cometido mediante sequestro, a condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do
prazo da pena aplicada. Vocês lembram que eu tinha falado que automático certo? Vocês não esquecerem, né? Automático, TO. Agora outro bizu da tortura. Tiago foi condenado por 6 anos pelo crime de tortura. A sua condenação acarretará a perda do cargo ou função e a sua interdição para o seu exercício por quanto tempo? Qual é a interdição para o seu exercício? Por quanto tempo? Pelo o dobro do prazo da pena aplicada. Então, qual que é o dobro de 6? Então, 12 anos. Então, lembrem-se disso. Às vezes o examinador ele coloca lá que será pelo dobro, beleza, está certo, mas às vezes ele quer saber qual é o dobro. Ou seja, ele vai dar um caso lá e vai falar assim: o agente foi condenado por, um exemplo, 8 anos. Então, de acordo com a lei de tortura, qual é o prazo da sua interdição para o exercício, tal. Então, por exemplo, se foi 8, né, 16. Então, lembrem-se disso, o dobro. Eu sou ruim de matemática, hein? Eu tive que fazer uma conta aqui. 8 mais 8 é 16, né, gente? O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, que é o FIGA, tá? Igual dos hediondos lá. Não tem o I aqui não, mas vocês podem marcar, tá? Fiança, indulto, graça e anistia também, os crimes de tortura, que eu até li lá, 3TH, lembra, né? O condenado por crime previsto nessa lei, salvo hipótese do parágrafo 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado, parágrafo incondicional pelo STF, não tem essa, deve começar por regime fechado. Eu apago isso aqui, porque se cair na prova vai ser anulado. O disposto nessa lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Extraterritorialidade incondicionada, ou seja, se a vítima for brasileira, aplica-se a lei brasileira, independentemente do país que ela estiver. Caso a vítima não seja brasileira, deve o agente estar localizado em jurisdição brasileira. Beleza? Gente, então é isso. Finalizamos hoje todo o nosso conteúdo aí, né? Eu prometi aos senhores e às senhoras que eu faria a revisão das matérias jurídicas e eu fiz. Tá aí, eu acho que é 7 ou 8, né? Penal, processo penal, constitucional, administrativo, penal militar, processo penal militar, não sei se eu já falei, né? E a legislação especial, 5, 6, 7. É 7 ou... São 7. Então, tá aí. O combinado eu cumpri, né? 7 revisões. Todos esses materiais estão disponíveis aí no Drive. Espero que vocês tenham gostado dessa maratona nossa de revisão. Curtam esse vídeo, tá? Como eu disse, ajuda bastante a alcançar as pessoas que precisam. Eu vejo que tem muitas pessoas carentes de informações e esses vídeos acabam ajudando essas pessoas. Então, antes de mais nada, desejo uma boa sorte na prova de vocês, tá? Hoje é dia 24 de 5 de 2022, ou seja, faltam uns 47, 45, 40 e poucos dias, 50, não sei, para a prova. Então, se vocês levarem a sério essas revisões, a resolução de questões é muito importante também. Tenho certeza que vocês chegarão preparados para essa prova e deem o melhor, né? Se vocês dedicarem mesmo, tenho certeza, se não for nessa, é numa próxima, né? Então, fiquem com Deus, boa sorte, até mais.